Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito interessante. Estou aqui com a doutora Alice, da Oncoped. Aqui é uma clínica de oncologia, ou seja, trata dos animaizinhos com câncer. Então a gente, nesse vídeo, vai falar sobre esse assunto que muito pouca gente conhece, né, como é feito, a forma que é tratado, tem formas agressivas, ou seja, de uma forma bem ampla, para que vocês saibam do que se trata a oncologia nos pets. Segura aí, logo depois da vinheta, a gente vai falar sobre esse assunto. Doutora Alice, muito obrigado, primeiramente, por estar me recebendo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Aqui é uma clínica muito segura. Eu, quando tinha meu táxi, seguro que eu digo no aspecto de eficiência e credibilidade. Eu, quando tinha meu táxi, eu trazia muitos pacientes que estavam com câncer para fazer quimioterapia aqui. E por isso que eu escolhi falar com a doutora Alice, pela credibilidade que ela tem aqui na área de Vila Velha, e também tem de Vitória, né? Eu tenho de Vitória também, para esclarecer vocês sobre oncologia. Como eu já disse, geralmente eu procuro veterinários que eu tenha confiança, que eu saiba que são veterinários que entendam muito dos assuntos, né, do trabalho que eles fazem também, e por isso eu escolhi a doutora Alice. Doutora, primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Eu não entendo muito, né, sobre essa parte de oncologia nos pets. Como é que funciona, como é que é detectado o tratamento, né? O que é mais ou menos a oncologia nos pets? Então, tem 12 anos que eu trabalho com oncologia e a gente observa uma mudança muito grande, né, da época em que eu comecei para agora. Né, por exemplo, quando eu comecei, não se ouvia falar muito de oncologistas, não se tinham. Né, e quando eu comecei, as pessoas abordavam a oncologia como se não fosse algo muito importante. Então, às vezes, tirava-se um tumor, fazia-se um diagnóstico e acabou. O animal era condenado, ficava só no sintomático, que a gente chama, né, tratando só os sintomas até a hora que o animal partia. A partir daí, eu trabalhava dentro de uma universidade na época, eu falei, não, vamos fazer uma mudança aqui. A rotina da oncologia está crescendo cada vez mais, então vamos começar a diagnosticar, vamos começar a tratar, por que não? E a partir daí surgiu esse desejo dentro do meu coração de começar a trabalhar com oncologia. Então começamos a diagnosticar, tratar, acompanhar e gerar uma experiência. Que isso tem trazido muitos frutos aqui no estado, que a partir daí, dentro dessa universidade, a gente montando esse setor de oncologia, já começaram a ter vários estagiários e vários veterinários hoje, né, na Grande Vitória, oferecendo esse serviço. E só lembrando, pessoal, que nós estamos no Espírito Santo, tá? Aqui, pegar em Voz, eu moro aqui pertinho em Vila Velha, tá bom? Porque ela falou estado aqui, é estado do Espírito Santo, tá? E é Vila Velha. Isso. E nós estávamos um pouco mais atrasados, porque no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e outros estados mais desenvolvidos, né, nessa parte da medicina veterinária, já estavam praticando essa atividade há muito tempo. Tanto que na época eu fui para São Paulo pegar uma experiência, poder entender como que era a abordagem ao paciente oncológico. E desde então a gente começou a tratar. Então o diagnóstico consiste, né, em vários exames de imagem, biópsias, né, às vezes cirurgias, diagnosticando, a gente tem os tratamentos. Hoje aqui no estado, por exemplo, nós oferecemos a consulta oncológica, cirurgias oncológicas, às vezes cirurgias muito complexas, oferecemos serviços de eletroquimioterapia, que é uma técnica que utilizamos para tratamento local, né? Hoje, se a gente precisa, por exemplo, de uma radioterapia, eu tenho que encaminhar ainda o paciente para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, a gente ainda não tem a radioterapia, mas temos várias técnicas a oferecer, bem como também a quimioterapia. E esse é o grande ponto, que às vezes o tutor, quando recebe o diagnóstico de que seu pet está com câncer, o que eles mais temem é a quimioterapia. E geralmente o próprio humano também, quando recebe esse diagnóstico, já praticamente se autocondena, né? E nos pets também, como eu perguntei da senhora anteriormente na gravação, o câncer é tão agressivo nos pets quanto nos seres humanos. Porque eu já tinha ouvido falar que o câncer nos pets, nos cachorrinhos, né, que é a maior população na casa das pessoas, não seria tão agressivo
quanto nos humanos, né? É tão agressivo quanto ou é menos agressivo, não porque, no caso de não ser agressivo, né? Por que os pets, em sua maioria das vezes, eles acabam tendo uma sobrevida, né? Depois que tem o diagnóstico do tratamento do câncer, eles conseguem viver por mais tempo. Na verdade, isso talvez é uma ideia um pouco errada. Na verdade, a gente observa que, às vezes, o câncer nos animais ele é um pouco mais agressivo. Talvez não mais agressivo, mas como o animal ele vive menos tempo do que o ser humano, seu metabolismo ele é muito mais rápido, ele envelhece mais rápido do que o ser humano, a gente observa que a gente tem os animais partindo mais cedo. No geral, para qualquer tipo. Na verdade, já tem existe muito aquela situação de 1 ano para o cachorro, é igual dos 7 anos para os humanos. Exato. A gente não sabe, né? Você colocar de repente da proporção. Isso. Né? Existe uma tendência, né? Além da questão do metabolismo ser mais rápido, eles envelhecerem mais rápido, a gente também tem ainda uma restrição de terapias. Na medicina humana, as terapias oncológicas elas estão muito mais avançadas. É verdade. Né? Então, na medicina veterinária, a gente ainda não tem acesso. Às vezes eu não tenho acesso ao remédio, que já tem respaldo técnico a utilizar no animal, mas eu não consigo ter acesso porque a prioridade é ser utilizado no ser humano. Né? A gente tem os nossos órgãos aí no Brasil, né? Visa, mapa, que às vezes a gente não libera pra gente. Então a gente não pode utilizar, mas já tem estudos com respaldo. Então a gente ainda está um pouco restrito e por conta dessa restrição, às vezes eu não consigo oferecer o melhor para aquele paciente para que ele viva mais. E a parte psicológica, sabe? Também, no caso dos humanos, atrapalha não nos animais, não, porque eles não sabem, né? O que está acontecendo com eles. Você acha que também isso ajuda, no caso dos animais, por não ter essa situação? Existe alguma mudança no organismo sobre sei lá, imunidade nos animais? Isso atrapalha ou ajuda os animais de uma forma? Com certeza. O ser humano, a partir do momento em que ele recebe o diagnóstico de câncer, o sistema imunológico já cai só pela tristeza, por toda a depressão e por já imaginar o que vai passar pela frente. O animal não sabe nada do que está acontecendo. Ele tem um câncer, para ele, vida que segue. Quem sofre é o tutor. Quando ele recebe o diagnóstico que o seu paciente, que o seu pet, né, perdão, tem um câncer, ele que chega desanimado aqui. Ele que fala assim, doutor, eu tô aqui, mas eu tô tenso. Eu queria já saber, é um câncer agressivo, tem chance de cura, não tem, é o tutor que fica triste. O animal tá aqui, ó, correndo no consultório, o gatinho tá ali tranquilo, tomando um churuzinho, tomando um remedinho, tal, e tá nem aí. Quando que o pet vai sentir, né? Quando ele começar a ter os sintomas do câncer, quando ele começar realmente a sentir a dor, dificuldade respiratória, ter a anemia, que a gente vai cuidando, né, tratando esse sintomático, então o animal ele não tem um fator psicológico. E esse fator psicológico, com certeza, influencia totalmente, né, na pior, às vezes, do ser humano. E no pet isso a gente não tem. O que acontece é quando o tutor está muito triste, eu peço para quando ele for chorar, ter aqueles momentos, né, de melancolia por conta do sofrimento, ele se afastar do animal, ele fica longe, porque o animal sente o que o tutor sente. Aí isso vai influenciar. Né? Então eu peço lá, quando você estiver perto dele, seja um momento de alegria, né, de estar ali abraçando, sentindo, passando esse amor, esse carinho. Mas a hora em que você for realmente chorar, vai para o cantinho, vai para outro local. Minha esposa, nós perdemos um filho com 12 dias de nascido, né? E eu tinha um poodle pretinho chamado Snoopy. E ele ficou o tempo todo, ele sabia, na verdade, parece nada, ele sabia que minha esposa estava triste. Ele ficava do lado dela o tempo todo, não largava ela. Então aí, se você falou, né, que de repente quando o animalzinho estiver fazendo tratamento oncológico, alguma coisa, para que não demonstrar para ele que realmente ele sente tudo. E a gente pede para que o tutor faça essa questão de sofrer da distância, mas que também, ao mesmo tempo, não se afaste. Porque a gente lida muito com o fim. Então, a maioria dos nossos pacientes aqui, provavelmente, a gente vai estar cuidando até o seu último suspiro. Sim. E a gente pede para que eles estejam juntos até o último suspiro. Seja ele por uma morte natural, seja ele por uma morte causada por uma eutanásia, né? Isso vai por conduta e pelo sentimento do tutor, ele decide como vai ser o fim do seu paciente, né? A gente faz essa pergunta para ele. Como que você deseja que seja o fim do fulaninho, né?
Como que o senhor deseja? Eu deixo eles decidir. Se a eutanásia é por morte natural. Eles decidem. Né? E a gente vai passar essa orientação para que ele faça o que ele sente dentro do coração dele, baseado nas suas culturas, na sua vivência. Né? Às vezes eles já tiveram outros animais que já passaram pelo fim, e às vezes eles vêm aqui cheios de traumas. Então a gente precisa cuidar do psicológico do tutor também. Legal, não, mas é interessante essa situação de você deixar o tutor escolher, porque de repente ele não escolhe pela eutanásia, né? E ele fica com o animalzinho até a hora da morte lá, né? O que é natural. As pessoas falam assim, nossa, mas que às vezes falam, né? Que egoísmo, deixar. Mas pra gente a morte, às vezes, é natural. Sim. É algo natural. Então a senhora não acha egoísmo alguém que não opte pela eutanásia? Não, totalmente não. A pessoa vai optar pelo que ela sentir dentro do seu coração. E não existe uma decisão errada. Por isso. E isso é um conforto. E quando a gente ouve um veterinário, né, nos médicos, veterinário, qualquer outra coisa sobre essa situação da eutanásia, eu acho que conforta muito o coração, né? Porque muita gente pode estar passando por esse problema que vai ser esquecido, né? E ouvir a senhora que não seria egoísmo, e sim o coração dela pedir para que não seja feita a eutanásia, né? Eu acho que conforta bastante o coração das pessoas. Eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu queria perguntar a senhora, agora voltando um pouco para a área que eu estudei muito, que eu já ouvi falar, esses conservantes, são os conservantes artificiais, né? O famoso DHA que existe nas rações. Eles causam câncer depois do uso durante a vida toda. Existem estudos que esses conservantes artificiais causam câncer nos animais? Hoje, na medicina oncológica, né, quando a gente fala de causas do câncer, a gente tem a causa hereditária, então herda de pais, né, de toda a sua família, uma carga genética de um dia para gerar um câncer, seja ele qual for. E nós temos os estímulos extrínsecos, né? O raio ultravioleta, a poluição, a alimentação, né? Transgênicos e tudo mais. Então, qualquer coisa do meio externo pode gerar um câncer. E a gente sabe que a nutrição vem sido muito estudadas, às vezes em relação aos aditivos que tem na ração, para que venha a gerar um câncer sim. Tá? Então, existem estudos relacionados a isso. Por exemplo, tem animais que têm alergia a proteínas da ração. Né? Por exemplo, hoje tem estudado na nutrição que o frango tem sido um grande vilão. Sim. Pode ser que isso futuramente venha a mudar, seja uma outra proteína. Mas animais que têm doença intestinal inflamatória crônica por uma certa proteína ou até um carboidrato, se ele não for identificado precocemente, pode gerar um câncer de intestino. Entende? Então, as inflamações crônicas, seja ela por qual motivo for, e a nutrição é um fator muito importante, que os dermatologistas, alergologistas e nutricionistas, ou até o gastro, têm frisado no controle, essas inflamações crônicas geram cânceres, principalmente de intestino ou até dermatológico, né? Câncer de pele. Sim, não sabia disso, porque geralmente alguns veterinários, na verdade, algumas veterinários que eu tive o prazer de estudar com eles, de me treinar e assistir palestras, eles realmente falavam que a longo prazo, né, o DHA poderia sim trazer problemas de câncer, inclusive no meus animais, né? Eu dou uma solução natural. Extrato de rosemary, tacofenol, né? E tem outros agora que não me vem o nome, que são conservantes naturais. Então, no caso, a senhora, se pudesse identificar para as pessoas, se puderem também, porque geralmente, infelizmente, as rações que em categoria, falando que tem os conservantes naturais, são a partir de prêmio especial. Eu ainda não vi nenhuma ração prévia que não tivesse DHT e DH1. Não vi ainda. Não sei se eu tenho conhecimento de ação. Então, no mínimo, aí a partir da prêmio especial. Inclusive, se colega para vocês que tem rações que tem lá, por exemplo, a Natur, da Premier. Quando você vai lá atrás, ela tem DHT e DH. Ela não é 100% natural, ela tem uma alteração natural. Sim. Né?
Então, fica a opção de você. Também a gente não está dizendo que o cachorro vai morrer por isso também, né? Sim, e não vai gerar câncer nele foi por causa disso. Né? Pode ser que ele coma essa ração do DHT e DHA. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Né? Como você falou, geralmente é uma carga que é muito individual. É muito indivíduo, né? E você sempre olha na composição básica do produto, essa parte do DHT e DHA lá, na composição básica, você vai identificar. Se não tiver o DHT e o DHA, vai ter tacofenol, extrato de rosemary, e tem um outro agora que eu não sei se é agrial, enfim, mas vocês vão ver que não tem o DHT e DHA ou um dos dois. Outra coisa, os corantes, né? Na parte de oncologia, esses corantes alimentícios e tem a ração também. Você acha que isso pode também causar, ajuda a causar algum problema cancerígeno no animal? Porque hoje o corante virou uma situação... Eu encaminho para o nutricionista que eu tenho o hábito de caminhar e ele vai orientar em relação à suplementação, se a dieta natural é melhor para aquele paciente, qual ração seria melhor para aquele paciente, baseado em todas as alterações. Né? Então, eu não teria um respaldo técnico seguro para te passar. Você tem um estudo com ele importante, né? Mas com certeza sabe-se, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que os corantes têm influência sim. Eu estou te perguntando isso porque, na verdade, há algumas pessoas que têm um pavor do corante, né? Tem um pavor. E aí eu perguntei a uma veterinária, né? E aí eu falei, pô, por que será? Eu fiquei pensando que eu penso muito em câncer, né? Porque é o que o pessoal mais tem medo. E ela falou que não, porque aí o cara falou, por exemplo, tem algumas nações que tem lá o extrato de caramelo. Sim. Que é um extremo completamente natural. Isso vai falar, é um corante natural. Aí o cara vai ter um problema, não vai deixar o dele não, eu posso, mas fica não é muito desse não. E se a pessoa pudesse ver como é feio na esposadora, como você falou que também chega por um processo. Deu uma bola, você não separado. Não, exatamente. Aí outra coronavirus, aí isso é nossa, que uma mulher que não está sendo. Mas psicológico, né? De olhar e relacionar, não é? E a gente usa para uma coisa interessante. Às vezes o doutor, ele se alimenta, ele não faz atividade física, ele não vai em todos os especialistas, ele não vai no médico, mas o cachorro dele tem 5, 6 especialistas. Uma na alimentação natural mais top que você possa imaginar, e ele tá no fast food, agora o cachorro tem que ter um melhor shampoo, melhor veterinário, tudo. Não é? É verdade. Você despertou uma coisa interessante aqui que a gente tem uma ração lá que é da Quadrigo Filhote. Então, se você chega nessa ração, ela tem cheiro de biscoito. Tem cheiro de coisinha, Aí eu conversando com a cliente, explicando, ela falou assim, que o pessoal fala assim, meu cachorro bota nessa aqui, que tem cheiro de biscoito. Eu falo pra ele, cuidado, que esse cheiro de biscoito atrai mais você do que o cachorro. Mas por quê? Eu falo, pega um pouquinho de carne e bota no mar de biscoito. E só no filhote, pra ver o que ele vai. Se ele vai no biscoito, vai na carne. Eu tô querendo ver, mas eu tinha manteigado. Tem uma cantora, que ela tem uma cachorrinha que a gente faz quimioterapia, e ela tinha uns petisquinhos, que eram uns biscoitinhos amanteigados, em formato de patinha, e ela botou num vidro bonito na cozinha. E ela percebeu que os biscoitos estavam acabando muito rápido. E ela dava umzinho pros dois e tal. Quando ela descobriu a funcionalidade dela, todo dia tomava café da manhã com biscoito. Aí que ela foi descobrir depois que ela comendo tal. Mas é tão gostoso, né? Eu gosto de biscoito, de amanteigado mesmo. Eu falei, gente, não acredito. Aí ela descobriu a origem do pote vazio. Cada coisa que eu acho é muito engraçado. Aí o que eu fico? Eu falei, você tem gosto de relação? Porque as pessoas têm gosto de relação. Eu vou toda hora. Eu dava que falar. Olha, eu tenho. Eu pegava o meu carro. Tinha uma ração que eu trabalhava na Nutrilaf, que hoje é Nutri, que é a Naturicap Pro, para castrados. E eu pegava uma loja, se você comer, vai ficar igualzinhos. Aí eu pegava aquilo ali, cara, eu falei, pô, tô comendo alguma coisa viajando, vem saindo daqui para Minas, para estar vendendo em Minas, para falar com as pessoas e tal. Eu botava no lado e ia comendo a viagem toda.
que tinha um preconceito. Por isso que meus filhos gostavam de comer ração depois dos cachorros, né, bebê. Eles iam engateando e ia lá, ó, e ficava chupando aquele negócio. Eu falei, não é possível, você não tem coragem. E quando eu visitei a abate de suínos e bovinos, quando eu fui da faculdade, né, que na época era obrigada aí, hoje em dia ele só vale quem quer. E eu via a origem dos produtos da ração, que era mais farinha de osso, mais as vísceras, né? A carne nobre vai pro seu corpo, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, não. Mas eu sabia disso. O cheiro do... Ah, não. Aquela ração... É pessoal, né? Eu costumo dar muito para as pessoas, justamente também no câncer e para o EDTR, a ração, que é a ração de salmão e cordeiro. Sim, porque você já descobriu aquelas proteínas mais... Mais maior, né? Não, meu pai, porque eu tô com 2 filhotes de casa e 50 lucros. Eu não consigo pegar e falar assim, toma aqui, toma aqui. Não dá. Então, o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou observando muito meu cachorrinho, que tem 11 anos, 10 anos, fazer 11 agora, porque não é aconselhável você dar ração de filhotes para cão idoso e nem para cão, aquela ração de isso, adulto, né? Porque chama-se ração de manutenção, é aquela meio tempo depois de um ano, né? 6 anos. 6, 7 É. Porque é muita proteína, muito calor. Mas isso é proteína para a gente. Sim, Né? sobrecarregado. Exatamente. Eu estou daí olhando. Então, quando eles fizerem um ano, eu vou entrar numa operação justamente para a prevenção de câncer. Eu vou entrar com a salmão e cordeiro. Inclusive, da partida da minha vida muito boa. E quando eu fui lá olhar, farinha de salmão, farinha de carne de osso e de cordeiro, eu falei, pô, tá com salmão pequeno, pô. Tem que dar um comprar filé de tilápia, né, cachorro? Eu não sei se ele comeu alguma coisa assim, não. É filé de tilápia, só pra ele, doutora, bonitinho. Mas é mentira, não, entendeu? Deixa quase impossível, né? É muito raro. É muito raro. Pra quem não sabe, pessoal, a alergia à proteína do peixe é muito raro de acontecer. Porque não é uma proteína que ele se expõe muito facilmente, né? É mais o frango e o boi. E na verdade, segundo os veterinários que me treinaram, eles falam que é igual dizem que o 0800 de uma empresa famosa de tubos e conexões é mais acionada do que as outras marcas. A líder de mercado é mais acionada que as outras marcas. Por quê? Porque ela vende muito mais. Então a tendência de ter mais problemas é maior. Porque uma vende 10 e as outras vende 4. Sim. E a mesma coisa é a proteína do frango. Porque as vísceras de frango, né, são colocadas, as vísceras diárias de frango são colocadas em quase todas as rações que não tem nenhum tipo de restrição ou ser direcionada para algum tipo de tratamento, ou prevenção de alguma coisa. Então, também por isso que o frango está se tornando um grande vilão do momento, né? Porque tem, lá atrás, você vai lá na composição básica do produto, as melhores ou tem, vai ser farinha de vísceras de aves, ou junto, né, com farinha de carne e osso. E nas melhores tem sempre ali farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, o peixe, né? Mas é por isso que hoje o frango, esse vilão todo, está acontecendo aí. A quimioterapia, né, que dura o mesmo tempo dos humanos, é tão agressiva, porque os humanos, quando vão fazer quimioterapia, cai no cabelo, né? E eu não vi ainda, pelo menos o tanto que eu trabalhei trazendo os pets para cá, eu não vi nenhum animalzinho com seguindo. Sim. Existe uma grande diferença em relação a isso. E quando a gente fala em quimioterapia, o ser humano os tutores, já remetem à questão do ser humano. Né? Então, já relaciona que meu animalzinho vai ficar sem pelo, vai ficar muito fraco, vai ficar vomitando, com diarreia, né? Então, na verdade, na medicina veterinária é muito diferente. Porque o nosso objetivo é diferente. Então, eu sempre explico isso muito bem aqui. Então, o que a gente percebe? Na medicina humana, o ser humano tem muito tempo para viver. Normalmente, né, imagina uma criança com linfoma. Quanto tempo de vida ela não teria daqui para frente? Então, a medicina humana é o objetivo da cura. Porque a pessoa está numa perspectiva de vida muito grande. Então, a cura é uma tentativa no tratamento. Então, as doses são muito cabalares da quimioterapia, né? Causando todos os efeitos colaterais que a gente já viu ou ouviu falar, né?
E porque o objetivo é diferente. Na medicina veterinária, a maioria dos pacientes que chegam até mim são já idosos, de meia idade a idosos. Então a gente sabe que naturalmente esse animal não teria muitos anos de vida a mais. Então o objetivo aqui é o controle à qualidade de vida, para que esse animal viva o máximo de tempo possível com qualidade. Então, o que a gente observa, o que os estudos relatam? Que 95% mais ou menos dos animais não sentem nada com a quimioterapia. A gente chega numa alta dose tolerável, que esse animal tolera, fica bem, então não cai cabelo, vida que segue, come, brinca, faz tudo. 4% podem ter náuseas e vômitos, né? Precisa, às vezes, de algum remédio injetável, a gente vai controlar, depois a gente baixa a dose para que ele permaneça no tratamento para não ter. E 1% realmente podem ter efeitos colaterais exacerbados ou podem vir até a óbito por causa da quimioterapia, tá? E nesses 12 anos, Alice, quantos casos você teve que ver a óbito por causa de uma sessão de quimio? 1, 5, 6. Aconteceu, pode, a literatura relata. Em 12 anos, 5,6 é muito bom. Então, na minha experiência, que é individual, a literatura relata 1%, mas na minha experiência, bem menos que 1%. Porque às vezes eu tinha conta de quantos animais já fiz quimioterapia. Na verdade, na literatura, como você diz, né? Geralmente eles colocam até uma margenzinha de segurança, né? Para que se haja essa variação, né? Para baixo, sem problema, né? Sim. Agora, para cima, isso tudo tá errado, não tem essa... Uma margem e a gente observa isso. Então, assim, é muito diferente. E tem tutores que não chegam a vir aqui para uma consulta para esclarecer isso por medo. Tem certeza, às vezes o veterinário falou, e às vezes os próprios veterinários não têm esse conhecimento. Eles já falam para o tutor, olha, o seu animalzinho tem câncer, não faz quimioterapia não, porque ele só vai ter sofrimento e tudo mais. Outras coisas que eu observo também, o tutor vem aqui, eu esclareço, ele fala, poxa, mas eu tive um animal que fez quimioterapia no passado e sofreu muito, só trouxe sofrimento. Às vezes o veterinário que fez não tinha experiência na área, não sabia dessa questão da dose, do ajuste, do cuidado, né? E só olhava, às vezes no livro, na literatura, olhava uma dose engessada e utilizava, né? Então existe todo um tratamento individual, nada é engessado. Então a gente observa como esse animal está, quais comorbidades, quais outras doenças ele tem relacionado. Um exemplo eu vou dar. Um animal que tem doença intestinal inflamatória, está muito comum hoje em dia, né? Quando a gente fala de alimentação, com aquele intestino inflamado, irritado, e imagina fazendo uma quimioterapia alta nesse animal, uma dose alta, ele já tem um intestino comprometido. A gente sabe que a quimioterapia ela faz uma agressão do trato gastrointestinal. Eu só vou piorar esse paciente. Seria melhor tratar esse problema se não for. Eu trato com a gastro, controla lá, e eu faço uma dose menor aqui, para que ele tolere e fique bem. E um outro ponto, a gente não insiste em nenhum tratamento que está tirando a qualidade de vida do paciente. Porque eu não foco no câncer, eu foco no paciente. Esse tratamento está sendo benéfico para ele? Vamos continuar. Esse tratamento não está sendo benéfico, está só prejudicando, porque está muito melhor sem tratamento, obrigada, a gente para, tenta mudar, se não funcionar, fica só um sintomático. Então o objetivo é a qualidade de vida. Então a gente não vai insistir em nada que vai tirar a qualidade de vida dele. Interessante, isso é aquela história que eu olhei com um determinado aspecto da medicina, né? E eu estou nesse ramo de medicina veterinária, nunca pensei nisso, né? Já que você falou ali que a maioria, não 100%, a maioria é de uma parte de mais idoso, realmente é melhor que ele tenha uma qualidade de vida, até porque não que ele vá morrer rápido, mas já está no fim do ciclo da vida dele, né? Porque, por exemplo, hoje ninguém chega a 130 anos. Não. Né? Não quer dizer, uma pessoa que está com 95 anos. Imagina receber uma quimioterapia agressiva. Com certeza o oncologista humano vai indicar algo mais sintomático, mais paliativo. Vai segurar a vida dele. Exato. É a mesma coisa do nosso. Agora, diferente de uma criança que chega. Existe muito incidência de câncer em filhotes, em bichinhos mais novos. Eu estou falando de gato e cachorro, né? Existe muito isso, essa incidência? Não muito. Em cães é menos. Tem menos chance de ter câncer. Mas já peguei animais de 1 ano, 2 anos, 3 anos com câncer. E normalmente no cão, quando os animais filhotes têm câncer, ele tem uma tendência a ser mais agressivo. Porque imagina comigo, o sistema imunológico do filhote
né, do animal jovenzinho, ele é muito forte, ele é jovem, ele está ali. Se o câncer conseguiu burlar esse sistema imunológico para essas células se multiplicarem, então trata-se de um câncer mais agressivo. Agora, em gatos é mais comum, porque existe o vírus da FIV e da FeLV. Sim. E a gente está no meio dessa era FeLV, né? Então a gente tem uma grande porcentagem de gatos, principalmente com FeLV. E 60% desses gatos vão desenvolver linfoma. Eles chegam ao máximo a 3 anos de idade. Então, a quantidade de felinos com linfoma, por causa da FeLV, é muito grande. Ou, no caso da FIV, carcinomas agressivos, né? Então, a doença viral que leva aí os gatos filhotes a ter câncer. A gente também pega muito câncer de mama em gata jovem, porque o tutor fez muita injeção anti-cio, e é muito triste hoje que tem veterinário que indica. Todos que eu fui, mais uma assunto que eu quero falar assim, ó, todos que eu fui, eles estavam reprovando. Reprovando a castração. O gato tem que castrar. Eu ainda sou um pouco a favor, assim, um pouquinho a favor em gatos de rua. Porque está virando e vai virar um problema de saúde pública. Já está, né? A tricose está aí, né? E é uma zoonose. A leishmaniose, que antes, quando eu estudava, ela era uma doença de livro, a gente só ouvia falar em BH, em Minas Gerais, hoje ela está aqui. Tanto em gatos quanto em cães. E gato diagnosticado por leishmaniose é eutanásia. Gente, zoonose, repetido, aí no meu canal você já ouviu falar sobre isso. Zoonose é uma doença que dá dos animais e passa para os humanos, só para deixar claro, tá? Cara, as protricoses, meu Deus do céu. Está numa saúde pública aí, principalmente leishmaniose e esporotricose. Não que seja culpa do gato, não que seja culpa do cãozinho de rua, mas, por exemplo, em relação à leishmaniose, se um tutor resolve tratar esse cão, porque para o cão a gente consegue fazer o tratamento, né, e tudo mais, só que o tratamento é caro. Se o tutor não tem condição financeira, nós, veterinários, temos a obrigação de notificar. Porque a prefeitura tem que vigiar esse animal lá na casa. Se a senhora está Não faz. como é que faz? Não. E se o tutor não estiver tratando, às vezes a prefeitura ela tem que recolher o animal. Infelizmente, quando a gente para pegar o animal, a gente fica com dó. Mas aí é a questão da saúde pública, né? Mas no caso do gato, realmente, eles estão se multiplicando muito rápido, né? Lá na loja, recentemente, eu consegui adoção para um, né? Que ia morrer, meu filho vai ter mais, ele viu, e aqui a gente levou para a loja, cheio de pulga, né? Coloquei. Eu coloquei dele, não, eu dei o advocate, que é dele lá, pulga, vermes e essa. Aí deixei o advocate nele, beleza, acabou tudo, e comecei a entrar com uma ração super premium para ele, do Kent, que é como se fosse um leitinho, uma ração de exame pro gato. Eu não sabia a qualidade dele, uma aparência muito pequenininha. E aí ele começou já a ficar todo ativo, né? Ele chegou lá e comeu tanto que dormiu. Não, ele comeu isso daí, e a mãe já estava, não deixava chegar perto dela, ela ainda sem mão. Então, sabe Deus quanto tempo ele já estava com fome ali. Mas está demais. A questão do gato hoje é uma situação. Então, essa injeção anti-cio, por mais que não tem causar mal aos animais ali, que a gente não pode dar de casa, bem, todos os veterinários estão contra a vacina anti-cio, que é uma bomba de hormônio. Sim, e a chance desse animal, dessa gata, ter um câncer de mama ou cachorro, né? Ou a cadela, a chance é praticamente 100% no futuro, né? É uma bomba. A gente tem muito caso aqui. É mais de tutor mais humilde. Sim. Às vezes não tem aquela questão de correr atrás da prefeitura para uma castração, não consegue segurar gatinho em casa, né? E aí não quer que ela procrie. A gente entende esse lado também, né? Mas assim, a partir do momento que a gente realiza a injeção, a gente tem que assumir o risco dessa porcentagem de tumores extremamente agressivos. Então, pessoal, deixando bem claro, injeção anti-cio é quase, se for administrada por longo prazo durante toda a vida do animal, nada na medicina é 100%, né? Mas é quase 100% de ter. Apenas uma aplicação. Apenas a não já tem, a gente tem histórico, não tomou só uma vez, mas foi o suficiente para fazer isso.
Não sabia disso. Aí, e às vezes leva também a uma alteração que não é maligna em gatas muito jovenzinhas, que é uma hiperplasia das glândulas mamárias. Então você pega uma gatinha com várias bolas, todas as mamas ficam muito inchadas, às vezes dá uma necrose, uma coisa muito feia. Chega num veterinário que não tem o conhecimento, o que ele faz? Uma mastectomia total nessa gatinha, e era só uma hiperplasia por causa da bomba de hormônio, que era só para tratar com outro hormônio e tudo mais, às vezes uma castração. Então tem todo um conjunto de coisas que o animal passa por bastante sofrimento, tá? Por causa da injeção, por causa da injeção de ancio. Umazinha só. E na época que eu não estudava ainda, né, a prefeitura já castrava, né? Então, às vezes, entrar numa campanha, dá uma seguradinha no gatinho em casa, né? Tenta, né, pelo menos, e entra aqui numa campanha de castração, faz o cadastro na prefeitura, que dentro, geralmente, uns 5, 6 vezes, demora um pouquinho, mas às vezes você é chamado, né? Se você realmente não tem uma condição financeira de levar numa universidade, que às vezes o bagulho é mais em conta, né? Tem um projeto pouco aí da prefeitura, onde você faz o cadastro em várias clínicas de excelência aqui na Grande Vitória, né, no Espírito Santo, trabalhando dentro do POCA para fazer essa castração. Castração. Realmente, a incidência dos cães não castrados, principalmente as fêmeas, né? Eu li um artigo sobre endocrinologia veterinária, que já está tendo estudos sobre a castração pela falta de hormônio que o animal fica ali. Então, por exemplo, quando o homem vai fazer algum tipo de controle de natalidade, ele faz uma vasectomia, ele não tira os testículos. Não tira a parte hormonal. Não pode. A mulher, a não ser que ela tenha algum câncer, que ele tira tudo, né? E fazer reposição hormonal. Né? E nos pets, eles tiram todo o sistema geniturinário da fêmea, inclusive os ovários, e o animal tira o testículo. Eu não sei até onde se consegue fazer essa reposição hormonal e se existe essa reposição hormonal. Eu estou com uma fêmea, minha fêmeazinha lá, que está segurando para ver se consegue o máximo de tempo para deixar ela castrar. Bem mais lá por 7, 8, 10 anos. O meu agora está com 10 e está pensando em castrar, porque né, já está aí com 10 anos. E se você vir no animalzinho, meu olho, ele inteiro, se você vê, chega cães castrados para tomar banho na minha loja, você vê a diferença dele. Porque não é. Porque não é. Porque, no caso do cão castrado, porque não é castrado. E realmente, essa incidência mais na fêmea, né? De câncer que não é castrada é muito alta, que a ponto de você ser melhor para ela ser castrada do que não ser castrado. O risco de câncer é muito alto. Então, existem grandes informações ao redor da castração, prós e contra, tá? Então, assim, o que os estudos relatam em relação a gatas e gatos castrar? Porque eles procriam do rato, eles conseguem ter acesso a agora gato, castrar. Esse aí eu não tenho nenhuma objeção, nada. Porque está controle de natalidade, não tem jeito. Não tem condição. Agora, o cão, você consegue segurar em casa e tudo mais, tem todo um cuidado. É lógico que cães de rua a gente acaba que a prefeitura recolhe e castra, né? Porque não vai ter que tutor. Não saberia também te dar com certeza adicional. Porque até na zoológica, quando a gente vai ali na MEG, eles não fazem, quer dizer, não é uma coisa tão fácil de você... Não, tem que fazer o cadastro, pouca para poder, então o tutor tem que fazer isso, né? Mas em relação à castração em cães, tá? Em relação a câncer. Hoje, em relação ao tumor de mama em cadelas, a gente sabe que se castrar antes do primeiro cio, previne em torno de uns 90% de um dia ela ter tumor de mama. Se eu castro antes do segundo cio, eu tenho aí uma prevenção de uns 70 e poucos % dela um dia ter tumor de mama, mas se eu deixo passar o terceiro, acabou. Não tem mais a prevenção do tumor de mama. Mas já tem estudo se eu castrar um animal precocemente, eu vou predispor a lesões articulares, predispor a obesidade pela falta de hormônio, predispor a outros cânceres, outros tipos de tumores. Então a castração precoce ela já está sendo relacionada a outros tumores. Então às vezes a gente foca muito no tumor de mama e esquece dos outros. Então o que eu tenho que fazer com um cão ou uma cadela que em relação à castração,
Não vou castrar porque eu não quero que essa cadela tenha síndrome da vulva juvenil, que a vulva não desenvolve, ela pode ter infecções urinárias recorrentes durante a vida. Quando castra. Não castrar muito, não desenvolve, né? Então aí, eu não vou castrar porque eu não quero que ela fique obesa, porque ela é porte grande, tem problema de articular, não vou castrar pelo desenvolvimento. Então o que eu tenho que fazer? Palpar essas mamas de forma minuciosa, fazer acompanhamentos no veterinário, qualquer identificação de um pequeno nódulo, o que eu estou fazendo? Identificando no início. Então, o tratamento e a chance de cura é muito maior. Isso eu faço nas minhas cadelas. Eu não castrei, porque são cadelas de porte grande, já tenho uma alteração articular desde jovem acentuada. Se eu castro, eu estou só empurrando para outros problemas. Então, o que eu faço? Palpo sempre as mamas, aí a gente assume o risco do tumor de mama, assume o risco de ter uma piométrica, uma infecção de útero, que aí sim a gente vai ter que castrar depois, e tudo mais. No macho, já tem estudos dizendo que a castração precoce predispõe a outros tumores, inclusive câncer de próstata. Às vezes ele fala assim, eu vou castrar precocemente, porque eu não quero que o meu cão tenha câncer de próstata. É o contrário. É o contrário. Então, quando eu castro um cão, eu predisponho ele a todas as alterações articulares, obesidade e tudo mais, e um dia ele pode ter câncer de próstata por causa da castração precoce. Então, se no caso da castração, o que seria indicado a idade do cão? Só se ele tiver um tumor testicular ou um medo de próstata. Fora isso, não castrar. Pra quê? É o natural do cão. Sim. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas querem castrar para controlar o comportamento de marcação de território. Pode castrar. Pode ser que funcione, mas pode ser que não. Não é algo garantido. Então, às vezes, a pessoa caça por causa do comportamento de marcar território. Alguns que têm a compulsividade de ficar fazendo movimento, né? Às vezes pode dar comportamental do animal. Esse movimento que eles fazem ali, o pessoal acha quando pega a perna ali, acha que estão querendo fazer alguma coisa. Às vezes é comportamental. Gente, o animalzinho quando pega na perna da gente, faz aquele movimento ali, como se estivesse fazendo sexo, não tem nada a ver com sexo, até porque para crescer da vontade, ele precisa ter estímulos de hormônios que a fêmea exala, né? Então, é só mudar por cima de tensões, analogias. Se você castra, ele vai continuar. Eu tenho um paciente meu que ele é castrado há muito tempo e toda consulta, ele fica a consulta inteira na perna da tutora. Mas só para estar ansioso. Mas isso tá atendendo a tutora e cachorro. E ele é grande, fica lá em cima dela mesmo. E ela tá nem aí, ela vai conversando lá. É engraçado. Mas ele tá o quê? Nervoso, ansioso, às vezes é uma forma dele de um escape de relaxar durante a consulta. E é só durante a consulta. Não, o cara está sendo isso, então. Você para falar. A gente já estudou, que ele já é paciente antigo. Já sabe que ele vai chegar e vai ficar o tempo, e é só nela. O marido não iria na gente, é só nela. Ela é boa da vida, né? Mas é desconfiança, né? Isso é confiança. Porque assim, acontece muita lógica o seguinte. O veterinário passa o medicamento X. Vou botar aqui, Petipolim. E você chega com outro medicamento, com vida princípio ativo, o cara não leva. Ele quer aquele que o veterinário passou. Então, como você, com especialista em oncologia, né, e é o veterinário, você vai falar, as pessoas vão ver isso ali, vão pelo menos acreditar em você. Com certeza. Eu tenho uma nutrição, ele fala lá que eu sou cheio de dúvida, eu falo, querida, pode ficar tranquila, eu estudei no veterinário, eu fiz curso, eu tenho isso aqui. Você é veterinário? Eu falei, não sou veterinário. Mas como aqueles que não tem uma faculdade com especialização em nutrição, parece isso, tem certeza que em São Paulo, e não sei se Minas tem. Eu fui treinado e quando eu ia falar, eu seria algum representante, né? Aquele cara que dá o medicamento lá, esqueci o nome agora, o propagandista das nossas representante. Eu ia falar, ensinar os veterinários sobre nutrição, porque eles dão muito pouco. Não tem a faculdade, a gente não aprende muito pouco. Muito pouco. Eu fui passou agora, mano. Foi à distância, cara. Muito pouco. Superficial. E a gente não sabe alguma coisa respaldada, né? E o cara ensina que a gente não confia. O problema aqui, eu já vi. Por exemplo, a ração hipoalergética. Eu tive conversando com a doutora Beatriz Cavaleiro, vou até gravar com ela agora, ela é nutricionista, gente boa demais. Ela estava conversando que tem veterinários que estão passando
por tempo indefinido a ração hipoalergênica para animal. Não pode. Tá vendo, Eu gente? pego um paciente aqui com hiperlipidemia por conta da ração hipoalergênica, uso crônico, colesterol, triglicerídeo alto. Tem um certo período para se utilizar. Você tem que identificar o que o animal tem alergia e fazer o tratamento. A ração hipoalergênica não é tratamento. Ela tira da crise para você depois começar a fazer o tratamento. Foi exatamente o que eu tô Não é da área, mas eu Não, sim, sim. Mas assim, foi exatamente o que eu tô falando com isso. Quer dizer, ela falou assim, pô, 30 quilos no máximo. tem que estar ainda 5 dias no máximo para você começar. Dá, tá, 60 quilos. Mas não porque tem respaldo. Não é respaldo, mas eu falo todo. E o cara pegou uma cachorrinha idosa lá, a Nilei, se não me engano. E eu tava magrinha, não sei o quê, então ela saiu com alegria. Eu falei, não, para agora. Não, mas tem cara falou, não pode parar que ela tem nada. Não pode se dar a ração. Eu falei, por quê? Porque o cachorro precisa de proteína por mais. A ação hipoalergênica, ela pega a proteína contida no hidrolisado e quebra a molécula tão pequenininha que passa despercebida pelo organismo. Isso. Né? Caramba, e aí? O que tá acontecendo no animal? Mas você cana, coitado. Que os monstros você proteína. Deve ter toda uma alteração aí, né? Na minha área eu sabia explicar de uma técnica, deve ter toda uma alteração no metabolismo, no fígado, pelo rim, na excreção, né? Aí eu fiz, tem 2 casos. Aí eu tirei, entrei com relação a dermado, que tem, aí você vai falar, salmão e cordeiro. Cara, a bichinha voltou, ficou bem, e o problema de velho dela continuou, porque provavelmente é crônico. Pô, às vezes é uma utopia, né? E a outra, agora também, a gente ficou e parou. Ela teve outros problemas, a vez foi direcionada para o tratamento certo, e ela hoje começa a manutenção e prevenção, que é a dermato, né? Essa proteína, como você falou, isolada. E daí você vê algumas coisas que as pessoas, a gente vai, por mais que a gente fale, lá tem que tá bom, tem que ser, tem que lá, né? O câncer, pra gente terminar, o câncer de mama nos pets, né? Está tendo muito comum. Então, com certeza, um dos tumores mais comuns da medicina veterinária é o câncer de mama. Porque eu tô vendo muita incidência nos humanos, né? E ali, devido o apoio da mídia falando sobre câncer, né, câncer de próstata, aquela coisa toda, aí eu vim, porque eu vi algumas notícias, por exemplo, que ela estava com eu até aqui do lado de Novo México, mas não vejo não, aqui do lado de Araçás. Ela tinha uma polichada e tinha uma ferida que não fechava. Né? Que é um sinal de malignidade. Quando a ferida não fecha, então... Sinal de malignidade, sinal de tumor maligno. Não fecha de jeito nenhum, hein? Não. O processo o câncer, as células vão crescendo, os vasos sanguíneos não acompanham. E aí a gente tem o quê? Morte do tecido superficial. E aí isso não vai cicatrizando. Então qualquer ferida que não cicatriza precisa descartar a possibilidade de ser câncer. Caramba, e tá sendo muito comum, na verdade, assim, tá sendo comum não. Tem como te fazer a cirurgia, tirando as mamas e recuperar esse não? Então, tudo que é identificado precocemente, a chance de cura é muito maior. Se for uma paciente que tem tumores muito maiores que 3 centímetros, mais de um tumor, a chance é muito menor porque está já no estágio um pouquinho mais avançado. Então, como que eu sei se o animal pode ter chance de cura ou não? Tamanho tumoral, análise histopatológica do tumor para saber qual tipo tumoral é, se já tem metástases nos linfonodos ou não, como que está o estadiamento distante desse paciente, tórax, abdômen, tem sinal de metástase, não tem? Então, a gente junta todas essas informações e consegue, conforme os estudos, indicar se essa paciente tem possibilidade de cura ou não. Esse linfonodos, né, que a gente tem um esforço que às vezes a gente não consegue identificar, né? Eu sou não exerço mais, eu fui massoterapeuta e fiz a drenagem linfática. E os linfonodos, uma do corpo humano, eles são aqui em cima, ficam aqui fica o duto do ser humano, e geralmente vai dividir nas articulações. Nos animais, onde ficam esses linfonodos que podem dar línguas? Porque nós, como eles falam, não sei se vocês sabem, quando vai fazer uma cirurgia, o ser humano ele tem que fazer seria bom fazer uma drenagem linfática
e pós-operatória. Por quê? Para a pré, com o trabalho de esvaziar os linfonodos, para quando fizer a cirurgia, a parte de cicatrização, do combate do para facilitar, porque aí geralmente evita a língua. Entendi. Né? E o pós-operatório é para ajudar a treinar o que foi no edema, né? Quando eu fiz cirurgia, eu fiz o pós, né? E depois fazer o pré também. E aí, não é obrigatório, vamos dizer, não é obrigatório. Mas o pré você tem que dar uma esvaziada ali, pega todos os linfos. Os linfonodos é o sul do cabelo de um filho do ser humano, né? Então, imagina o tamanho do limãozinho, né? Que é bem menor. E aonde fica, para a gente poder identificar esses lóbulos? Onde é que ficam os principais, onde aparecem os principais lóbulos dos linfonodos nos animais? Então, os linfonodos que são palpáveis nos animais, porque existem vários outros linfonodos, como o senhor falou, né, que são muito pequenos, eles não são palpáveis, mas eles estão lá. Mas aqui, quando a gente faz o exame físico do paciente para identificar aumento ou não, os que são palpáveis, né, no exame físico são os submandibulares, retrofaríngeos, pré-escapulares, axilares, inguinais e complíteos, que fica atrás da coxinha. Se eu quero avaliar linfonodo interno, os principais no tórax é o esternal, e no abdômen são os linfonodos abdominais ali, né? E o baço também faz parte aí do processo da drenagem linfática, do processo da formação da imunidade e tudo mais. Então, esses linfonodos na parte oncológica são os principais a serem avaliados. Mas os internos não são palpáveis, né? Não, a gente precisa de raio-x e ultrassom. Tá repetindo? Ou tomografia computadorizada. Mandibulares, retrofaríngeos, cervicais superficiais. Esse é baixo, né? Sempre baixo, né? Aqui. Na barriga, não, no que não. Não é aqui. Não é tipo na frente aqui. É tipo a gente aqui, né? Tipo aqui. E os axilares, são atrás da axila. Os inguinais da virilha e umas atrás da perninha, que são os complíteos. Eles são palpáveis, tá? O que acontece na operação? Sente uma bolinha, mas aí se você, qualquer momento, você consegue ter noção aí com a prática da diferença de momento, né? Quando tem o câncer, né? Com a metástase no linfonodo, ou o linfoma, né? Que é um câncer, né? Ali da região do linfonodo, a gente sente o aumento, ele tá mais firme, às vezes está aderido à estrutura, às vezes está quente, então toda essa avaliação. Magmal? Na verdade, se estiver muito grande e às vezes comprimindo estruturas adjacentes ou fazendo edema, causa dor. Mas um leve aumento não faz diferença não, tá? Clinicamente não. Você palpa, eles não reclamam. A pergunta aqui, você pode pegar um animalzinho ali, ele sentiu alguma coisa ali, mais para vocês que estão em casa aí, assistindo, se você pegando um animalzinho também, então se for pequeno não causa nenhum problema não. É só muito grande. O câncer dos tumores mais comuns também, que a gente tem, né, em cães, é o linfoma multicêntrico, que é o que faz o aumento desses linfonodos periféricos. Então, o que o doutor relata? Ontem não tinha nada, hoje eu palpei de umas bolinhas aí com as ruas e tal. Aí palpou, trouxe e a gente descobre que tem outro linfoma. O animal não sentiu nada, o animal não mostrou nenhum. Só que o doutor sentiu umas bolinhas, fez análise e fechou o diagnóstico de linfoma. Caramba! Então, é um câncer muito comum e, ó, parece assim. Não sabia disso. Então, essa palpação minuciosa, o carinho do animal tem que ter para poder já identificar no início. Então, você já sabe onde é, né? E, assim, essas duas, né, que você está falando, então, eu vou ajudar vocês a identificar e, de repente, correr rápido, né? E que não tenha tanto medo, né, da quimioterapia. Exatamente. Que não vai cair o cabelo do animal. Até a Preta Gil, né, que Deus abençoe ela, fique curada, né, ela não caiu, né? Tem que meter antes que não caia. Eu acho que ela é mais avançada e que graças a Deus ela consegue fazer um bom tratamento, né? Que Deus abençoe, que fique bom. Então, não fique com medo e procure. Não quer dizer que ele seja condenado à morte, né? Não, com certeza não, mas sempre tem o que fazer. Sempre tem. Gente, tá aí, doutora Alice, espero que vocês tenham gostado. Doutora Alice, muito obrigado pela aula. Eu aprendi muito aqui, caramba. Que bom que você gostou. Sem dúvida, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço da clínica dela, vou colocar no vídeo também, né? E curtam a gente, sigam o canal, gostem aí, dê um clique no vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Prazer.